você estuda? Você já reparou quais os melhores métodos fazem mais sentido para o seu estudo? Quais trazem maiores resultados? Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho de como eu estudo, quais as técnicas que eu uso, então bora comigo! Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e estou agora no 4º semestre da faculdade e nesse vídeo resolvi contar um pouco de como eu estudo, como eu preparo meu ambiente antes do estudo, então espero muito que vocês gostem de acompanhar. A primeira coisa então é criar um ambiente que seja favorável para o seu estudo. Como a minha mesa é branca, eu sempre gosto de dar uma limpadinha antes, porque acaba juntando muito pó e eu não consigo ficar sentada com muita sujeira. Então eu gosto de ter esse ambiente assim mais limpo, mais aconchegante, então eu tenho essa luminária depois que eu acendo, ou algumas velas do lado, os cristais que ajudam. Enfim, escolher esse local tranquilo, livre de distrações, acho que é a principal, muito importante, assim, né? Não ter nenhuma distração ao seu redor, com uma boa iluminação para você conseguir ver, não cansar os olhos, uma cadeira confortável, sempre tentar manter então esse seu espaço organizado e livre de qualquer outra bagunça. Estabelecer metas de estudo. Se você costuma dividir o seu estudo em blocos, né, em períodos de tempo, por exemplo, 1 hora, folga 15 minutos, enfim. Eu gosto de fazer mais corrido mesmo assim, 1 hora, folgar um tempinho, depois continuar. Mas definir essas metas para cada período de estudo. Como, por exemplo, na primeira 1 hora eu quero ler todo o material, eu quero fazer atividades de revisão sobre aquele conteúdo, ou eu quero fazer um mapa mental para depois reler. Então, definir essas metas, se você divide, é claro, o seu período de estudo em blocos, né, assim, colocar nesse cronograma, fazer um cronograma do que você quer fazer em cada período do seu estudo. É muito bom também para ajudar na organização e quando você terminar o primeiro bloco, não precisar ficar pensando no que você vai fazer de novo. Use técnicas de estudo eficazes para você e que trazem os melhores resultados. Faça esse estudo. Num dia tenta estudar de um jeito, no outro dia de outro e vê qual você consegue absorver mais conteúdo e ter os melhores resultados. Para mim, uma coisa que funciona muito é ensinar alguém. No caso, as minhas paredes são as minhas ouvintes, as minhas alunas, porque quando eu estou estudando, eu leio e eu leio em voz alta como se eu estivesse explicando mesmo para alguém, sabe? Ensinando para alguém. E isso é uma maneira muito elevada de aprender, porque assim a gente aprende o dobro. A gente primeiro precisou aprender para depois a gente estar ensinando. Então, mais do que simplesmente correr o olho e ler o que está no slide, o que está no caderno, no resumo, enfim, eu gosto de ler como se eu estivesse explicando para alguém. Isso é uma coisa que me ajuda muito, mas tem infinitas técnicas que você pode desenvolver para otimizar o seu estudo, né? Seja fazer resumos, ou mapas mentais, ou só ler, ou só ouvir, ou só ver videoaulas. Cada um tem o seu jeito de aprender, de absorver melhor esse conteúdo. Eu, por exemplo, não consigo só ouvir. Eu preciso anotar, eu preciso fazer, né, o desenvolvimento daquele conteúdo no papel, em algo físico para mim conseguir visualizar. Eu não sou muito dos mapas mentais, porque para mim o mapa mental ele tem que ser uma coisa prática, sabe? Por exemplo, aquele conteúdo que eu domino mais, mas que eu não lembro algumas palavras, eu faço um mapa mental, porque aí eu coloco o título bem grande e puxo várias setinhas com palavras-chave, mas sem muitas grandes explicações, sabe? Uma coisa assim, mais, por exemplo, para uns minutos antes da prova, abrir aquele mapa mental e revisar o que tá ali para se lembrar daquelas palavras-chave. Mas não gosto de estudar só por mapas mentais ou por resumos, né? Porque o resumo eu já faço enquanto eu tô vendo a aula, anotando as coisas mais importantes que o professor vai falando ou aquilo que não tá nos slides que eu vou estudar depois. Então, é muito importante você encontrar uma técnica, uma forma, um método mais adequado que traga resultados mais eficazes para você. Seja lendo, vendo videoaulas, só ouvindo,
Enfim, cada um tem as suas particularidades. Sempre no final do meu estudo eu gosto de fazer exercícios práticos sobre aquele conteúdo. Então eu dou um Google lá, exercício sobre tal conteúdo, e faço os que aparecem. Por mais às vezes que são exercícios assim mais simples, né? Não são exercícios que serão aplicados em uma prova. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mas é um bom treino, né? Da gente treinar a nossa interpretação e colocar em prática realmente tudo aquilo que a gente aprendeu em horas estudando, então a gente coloca ali nas questões. Uma dica também para essas questões, é muito interessante você fazer, conferir o resultado e depois tentar entender, buscar entender o porquê as outras alternativas estão erradas. Porque fazendo esse treino, na hora da prova, você vai conseguir fazer essa exclusão, né, com termos que talvez não é o certo. Então, fazer esse treino aí das questões, daquelas é óbvio que são de marcar, né? Porque as que são discursivas não tem muito o que fazer, senão... E, enfim, estudar mesmo, saber aquilo para escrever de forma clara e coesa. A dica que eu julgo ser a mais importante é cuidar de si mesmo. Ter uma noite regulada de sono, uma alimentação saudável, enfim, cuidar do seu corpo, fazer exercícios físicos, estar ativo, isso com certeza vai te trazer muitos benefícios no teu estudo. Porque às vezes a gente está acostumado a ficar muito tempo sentado, começa a sentir dores musculares. Então, se você tem um físico mais preparado, mais ativo, você vai conseguir muitas vezes ficar mais tempo sentado e concentrado, porque os exercícios físicos, meditação, corrida, alongamento que seja, eles ajudam a gente a desenvolver o foco de estar aqui agora, no presente, fazendo aquele exercício. Então, às vezes a gente tá sentado estudando, mas a nossa mente tá vagando lá em outras coisas que tem para serem feitas. E ali, naquele momento, você precisa de foco total para entender e absorver aquele conteúdo. Dentro dessa parte de exercícios físicos, a gente também pode incluir, por exemplo, pausas ativas no seu estudo. Depois de ficar tantas horas sentadas estudando, não desperdiça o seu tempo de descanso nas redes sociais, por exemplo. No lugar disso, vá se alongar, vai fazer uma caminhada, vai comer alguma coisa, beber água. A caminhada ela é uma ótima ferramenta e um ótimo exercício, por mais curto e rápido que seja, para oxigenar o nosso cérebro e ajudar a ter novas ideias. Então, consequentemente, você irá conseguir absorver mais conteúdo depois de se mexer um pouco e não fazer a pausa e continuar sentado mexendo nas redes sociais. E é claro, se lembre sempre que cada pessoa é diferente, é um ser único e tem as suas peculiaridades, então por isso que é muito importante você encontrar quais os melhores métodos e técnicas de estudo para você. Eu espero que todas essas dicas tenham te ajudado a se manter consistente nos seus estudos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!